Tivemos um mês de junho super conturbado, a gente teve mais um aumento da taxa Selic, a gente teve uma nova proposta da reforma tributária que mexeu com todo o alicerce da nossa bolsa, principalmente do mercado de fundos imobiliários, realmente caiu bastante, tem vários fundos aí negociados a patamares lá da pandemia, março e abril do ano passado, até abaixo disso. E muita preocupação com a vacinação, o mercado americano, por exemplo, super aquecido, realmente voltando, muita vacinação ocorreu lá, já mais de 70% da população em vários lugares, e aqui não. E com isso, eu parei um pouco para analisar minha carteira aqui, a carteira do canal, né, 300 consistentes, e eu vou botar aqui um quadro do último mês, o que finalizou em termos de ações. E eu olhei para ele, né, a gente está ainda nem um ano de carteira, então uma carteira que ainda vai crescer bastante, que vai se modificar bastante. E eu olhei ele e realmente faltou um pouco ali, para a minha visão no médio e longo prazo, investimento em tecnologia, digital, inovação e alguma dessas questões que eu acho que tem um growth no longo prazo bastante expressivo. Então eu decidi, com essa carteira, esse mês de junho, realmente investir em tecnologia e assim eu fiz. Como eu tinha somente 14% de todo o portfólio em ações americanas e as melhores empresas de tecnologia também são de lá, eu foquei meus investimentos também no exterior. Então, sem enrolação, vou mostrar minhas movimentações desse último mês que você consegue ver todas. Alguns eu vou elaborar mais para frente, principalmente esse aqui do ARK, o ARK Investments, que é um ETF de inovação muito interessante, eu vou falar mais para frente. Eu investi ali no início de junho, quase R$300, né? 282 em ARK. Na segunda semana do mês também ARK, no ETF de inovação. Depois eu repeti o investimento em Apple 2 vezes, uma ação que já tinha aqui na carteira, mas eu adicionei, a Apple dispensa comentários, mas eu vou explicar mais um pouco do que eu imagino para o longo prazo. Depois eu ampliei no final de junho minha exposição nessa carteira aqui no ticker O, que é um REIT, né, um primo de fundos imobiliários que a gente sempre fala aqui, no mercado imobiliário americano, que é uma excelente opção para quem quer iniciar seus investimentos em REITs lá nos Estados Unidos. E no finalzinho também um pouquinho do que tinha em caixa de dividendos eu botei em MXRF11. Então todas essas movimentações eu vou explicar melhor, vou compartilhar minha tela, mostrar como está um todo, minha diversificação e minhas estratégias. Bora pro vídeo. Só para contextualizar aqui, para quem é novo no canal, essa é uma carteira que a gente investe R$300 toda semana. É um investimento que a gente vai fazer por muito tempo, vários e vários anos. E eu vou mostrar que, para mim, o investimento no longo prazo, com muita consistência, reaporte dos dividendos e realmente uma estratégia de alta diversificação em classes e países faz muito sentido. Então essa é a minha estratégia aqui e eu mesclo entre muitas das coisas aí que estão acontecendo no momento. Como eu falei, esse último mês são R$300 por semana, então eu foquei em tecnologia. R$300 por semana para algumas pessoas pode ser muito dinheiro, para outras pessoas pode ser literalmente nada. Esse patamar é um pouco abaixo do que eu invisto na minha carteira pessoal, então tem algumas mudanças do que eu tenho na minha estratégia pessoal, mas de qualquer jeito eu consigo ali ao longo das semanas ir adequando ali em algumas estratégias que eu confio. E como eu falei, tecnologia com certeza é um dos segmentos que eu mais quero ter ali de 15 a 20% talvez em ações ali com potencial de crescimento e em ações bem sólidas também. Já vou compartilhar aqui então minha tela do Kinvo, onde eu vou mostrar todas as minhas movimentações e toda a minha carteira. A gente pode ver ali em cima que pela primeira vez na história dessa carteira, a gente ultrapassou o valor de R$10 mil. De novo, tem gente que acha que isso aqui é muito pouco, tem gente que acha que isso é muito expressivo. Nossa, Henrique, você já juntou R$10 mil nisso aqui. E de novo, são R$300 semanais, é um aporte ali de R$1.200 a R$1.500 mensais. E a consistência nisso traz um elevado patamar de você realmente economizar e poupar. Eu tenho algumas pessoas que começaram junto comigo aqui, amigos, colegas, que falaram, não, eu vou começar a investir pouco toda semana, que nem você está falando lá no canal. E assim, eles começaram a poupar e eles já têm, algumas pessoas já falaram comigo, poxa, eu já juntei 6, 7, 8, R$10 mil que eu nunca juntaria. Eu teria comprado um iPhone, uma geladeira nova, alguma coisa eu teria gastado esse dinheiro. Então, às vezes também, isso aqui é bem importante para você ter o ato de poupar. Isso, obviamente, depende do seu perfil de investidor. Tem vários tipos de perfis. Então, vou mostrar aqui o extrato. Já confirmei ali as últimas movimentações, né? Mas só quero confirmar algumas das coisas que aconteceram em termos de dividendos também no último mês. Então, aqui, como eu falei, início de mês eu investi em ARK, o ARK Innovation ETF, 2 vezes. Entrou aqui alguns fundos imobiliários, resgatei o que tinha na conta corrente do Nubank,
que eu coloco ali só para realmente guardar alguns dividendos que entram na conta, e aí eu utilizo para reaportar ali ao longo das semanas um pouco a mais dos R$300, conforme aconteceu no terceiro investimento desse mês aqui em Apple, R$495, um pouco das diferenças aí semanais. Então, investi 2 vezes em Apple, tivemos entrada aqui de dividendos da Energia BR, já vou mostrar ali na tela de dividendos. Aqui também Itaúsa e Bradesco já entrou nesse mês de julho, um pouquinho, e o último aqui em ALZR entrou rendimentos de dividendos também, tinha esquecido de falar. Então, no final de junho, investi não só no Realty Income, aumentar minha exposição em REITs, mas também em MXRF11, do que sobrou ali, né, o tal do fundo imobiliário de cofrinho, que as pessoas chamam. E sobrou um pouco, MXRF11 caiu bastante para o patamar de R$10 ali, mais ou menos na patamar de março e abril do ano passado. Então, aumentei um pouco minha exposição em MXRF aqui com R$80. Algumas questões aqui eu nem vou passar muito tempo, como rentabilidade, como saldo bruto do momento comparado ao aplicado, porque de novo está no curtíssimo prazo. Essa aqui é uma carteira para o longo prazo, isso aqui pode ter uma variação muito grande. Por exemplo, dos investimentos que foram feitos no passado foi em criptomoeda, eu investi em Ethereum. Tá aqui e olha a volatilidade que Ethereum passou. Eu investi aqui em março e ele bateu ali 140% em maio, 140% de valorização. Hoje já está mais ou menos de volta ao patamar investido. Criptomoeda, obviamente, tem uma volatilidade gigantesca, mas uma carteira bem diversificada, a gente tende a diminuir um pouco essa volatilidade, controlar os nossos riscos na diversificação. Então, realmente, esse é um dos objetivos. No gráfico aqui de proventos, eu sempre passo por isso, é bem importante. Maio bateu todos os recordes, né? Esse é o que eu quero realmente em períodos de 3 meses, 4 meses, realmente subir muito o patamar de dividendos, e só no mês de maio a gente teve R$72 de dividendos. Em junho, já fora a Taesa, a gente teve R$32, já maior do que todos os outros meses, fora o recorde. A gente começa a ver ali os dividendos entrando em outro patamar. R$32 já é mais de 10% dos R$300. Então, imagina quando a gente tiver um patamar, daqui a 5 anos, 10 anos, que os nossos dividendos sejam muito, muito maiores, muito mais significativos do que o que a gente investe os R$300 ali. Lembrando que os R$300 também a gente vai fazer uma correção de inflação a cada ano. Alguns destaques aqui só para o mês de junho rapidamente, como eu falei, Realty Income, né? Aquele REIT, mais de R$1 de dividendo já dolarizado, a gente teve R$14 de Energias BR, então realmente a gente tem vários ativos ali entrando, todo mês a gente vai ter ativos pingando proventos na nossa conta, como muita gente fala. Indo aqui para os produtos. Ainda estou desbalanceado em termos de imóveis e ações que eu quero investir nessa carteira aqui. Só que nesse momento, como eu falei, minha estratégia realmente vai ser focar em algumas ações, porque fundos imobiliários está em um momento muito complicado. Só que aqui a gente tem vários fundos imobiliários já, e eu acho que esse momento, eu vou gravar vários vídeos nesse mês de julho, é para aproveitar alguns fundos bem grandes, bem mais sólidos, um pouco menos arriscados em uma estratégia ali de proteção, porque high yield está caindo mais do que o high grade, então a gente tem que investir realmente em mais segurança e agora aproveitar realmente os preços muito abaixo, muito descontado do que os últimos meses. Então provavelmente nesse mês de julho, já adiantando um pouco, eu vou investir em pelo menos 1 ou 2 fundos imobiliários ali bem grandes. Eu estou de olho, por exemplo, no KNR11, aumentar minha exposição em XPLG11 aqui, então tem alguns fundos aqui que eu vou falar e que no canal e que provavelmente eu vou investir também. E indo para a parte de ações, que é a parte mais importante, a gente teve uma exposição bem grande em Apple esse último mês, e agora é a segunda ação que a gente mais investe, a maior nos Estados Unidos. Foram 2 meses também investindo em Arc Innovation e também até já tive relativa sorte, né? Porque no momento que eu investi em Arc, ele teve 14% de rentabilidade. Essa rentabilidade aqui a gente pode ver que a gente aplicou R$564 e já está a última cotação aqui R$644. De novo, volatilidade no curto prazo, mas essa realmente é uma posição bem importante que eu acho que eu quero inclusive aumentar. Logo depois que eu compartilhar minha tela aqui, vou falar desse ativo. Então, a gente consegue ver aqui uma diversificação cada vez maior em termos de país. Vou colocar aqui um gráfico na tela que vocês conseguem ver a diversificação por país e por tipo de classe. A gente realmente tem uma variação do último mês bem positiva na minha visão. Falando agora então especificamente sobre os ativos.
Vou começar pelos fáceis. MXRF11, maior base de cotistas, um fundo de papel bem sólido, cada vez mais high grade, ou seja, um risco cada vez menor, não entrega tanto, só que tem seu risco ali em termos de todos os CRIs que ele investe realmente bem positivo. Aumentei um pouquinho ali no final, tá? Um preço para mim, não é recomendação de compra, é o que eu tô fazendo, isso aqui é para você inspirar, mas para mim faz todo sentido. Além disso, a Apple dispensa comentários, mas eu tô visando muito daqui a potencialmente 5, 10 anos o carro novo da Apple. Muita gente pensa que a Apple realmente vai lançar seu novo carro e eu acho que isso vai completamente mudar o mercado de carros elétricos no mundo. Obviamente, hoje a gente tem a Tesla como grande player, a gente tem outros players como o BMW investindo muito, toda a GM, né, que é a General Motors, então tem muita empresa realmente investindo em carro elétrico. Eu acho que a Apple tá louca para entrar nisso e eu acho que isso pode gerar muito valor para o acionista. Então eu vou fazer uma posição muito significativa dentro dessa carteira aqui em Apple visando o longo prazo, obviamente com gestão de riscos e não investindo demais. Só que além de Apple, eu também investi em O, no ticker O, né, que é o Realty Income. Muita gente ainda não conhece esse REIT aqui no Brasil. Vou colocar aqui vários dos inquilinos do O, que vocês podem ver aqui, que é um REIT que investe no setor de varejo, em renda urbana, e tem vários inquilinos muito fortes, com muitos imóveis espalhados nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Então, realmente é um REIT que eu gosto muito, que entrega ali um dividend yield aproximado de 4,19% ao mês, que para mim realmente é muito interessante. Nos Estados Unidos a gente não tem dividendos tão altos, né? Um mercado muito mais maduro, uma entrega um pouquinho mais baixa em termos de dividendo, só que é um dividendo interessante até aqui para o Brasil, quando a gente compara com alguns fundos mais interessantes, fundos mais com menos risco, e para mim faz todo sentido, bem seguro. Além disso, o principal investimento desse mês em ARK Investment Trust Funds, que é o ETF liderado ali pela Cathie Woods. Para quem nunca ouviu falar da Cathie Woods, realmente pesquisem, siga no Twitter se precisar, realmente ela fala muito bem de várias teses bem interessantes. E assim, o que eu penso é que a gente tem que tentar escolher algumas ações que realmente no longo prazo eles vão valorizar bastante. Todo mundo tenta fazer isso. Só que é muito difícil, em um mundo que a gente está hoje, realmente tentar acertar. Por exemplo, eu lembro lá atrás quando o Disney comprou a Marvel, muita gente achou ruim, achou uma aquisição super cara, que não fazia sentido, e agora faz todo sentido do mundo. No curto prazo, naquela época, era difícil. Quando Apple, quando infelizmente morreu o Steve Jobs, as ações da Apple caíram muito, as perguntas sobre inovação, e de novo, no curto prazo era difícil identificar. E a gente consegue identificar potenciais, coisas que vão mudar muito o mundo nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. A gente tem agricultura vertical, a gente tem genética e biotecnologia avançando demais, a gente tem o carro elétrico, a forma que a gente armazena energia, a gente tem vários segmentos da tecnologia, do mundo, né? Consumo, e-commerce, tudo mudando radicalmente a forma que a gente atua no nosso dia a dia, da forma que a gente comunica, da forma que a gente tem nosso entretenimento e até consome os alimentos do dia a dia. Então, mudando tudo isso, como que a gente realmente escolhe? É muito difícil. E aí um ETF que está com uma exposição boa em vários desses segmentos altamente disruptivos, que muda a forma que a gente se adequa e trabalha no dia a dia, realmente é excelente, e é isso que a ARK Investments faz. Vou colocar aqui na tela algumas das empresas que a ARK investe. Então, por exemplo, lá eles falam muito da frase, né, changing the way, que é mudando a forma que algo acontece. Então, por exemplo, eles investem em Tesla, que muda a forma como eles geram e armazenam energia em todo o mercado de carros elétricos. Eles investem em Square, que é uma forma completamente diferente, que lá nos Estados Unidos está investindo e emprestando dinheiro. A Roku, que é a forma que eles consomem TV. A 2U, que é a forma que alguns estudantes têm acesso a alguns cursos online. Zillow, que é a mudança de forma que você pesquisa uma casa. Aqui no Brasil, inclusive, tem uma startup parecida, que é a Quinto Andar, que realmente está modificando a forma que a gente realmente pesquisa ali apartamentos e casas para alugar. Então, tem um parecido lá nos Estados Unidos. Tem várias outras. Tem biotecnologia aqui, tem genética, tem todo um alicerce de carros e de forma de e-commerce em Shopify, tem várias coisas aí, até o mercado de apostas que está mudando muito através de DraftKings. Quem está muito no mercado esportivo sabe o tanto que isso vai ser muito importante nos próximos anos.
mercado de cannabis. Então tem tanta coisa que um ETF realmente para mim é muito interessante. Aquele gráfico ali de vários dos investimentos para mim faz muito sentido. E é muito difícil você gerir isso e você continuar com as teses, fazer revisão de teses trimestrais. Então, por causa disso tudo, para mim faz total sentido, principalmente nessa carteira aqui, investir em um ETF. Obviamente, um ETF nos melhores do mundo tem uma taxa de administração bem baixa e uma taxa de administração que realmente tem que ser paga para uma gestora fazer essa gestão de toda essa carteira eficiente. Então, aqui você acaba não investindo diretamente, você acaba perdendo um pouquinho aí, mas para mim faz todo sentido. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer feedback de como eu posso fazer esse quadro aqui, como eu posso evoluir, o que vocês querem ver dentro de toda essa carteira aqui, por favor, dê esse feedback, comente abaixo, se inscreve no canal e curta esse vídeo que vai ajudar bastante. Um grande abraço.